Olá, pessoal. Estamos aqui num espaço muito memorável que ficará marcado para nós. Estou com duas pessoas importantíssimas aqui do meu lado. À minha direita está o Gabriel Gilberto Santos Silva, meu sócio, meu amigo, companheiro de jornada. Já estávamos juntos ali no Pode Construir, num podcast que tínhamos há um tempo. E do outro lado eu estou com a Carolina Pontes, pré-candidata a vereadora. Ela estará aqui conosco, falará um pouco da sua vida, da sua trajetória. E eu estou muito feliz de receber você aqui. Queria agradecer você pelo convite, agradecer você pelo tempo, e eu tenho certeza que será um espaço, um bate-papo muito significativo que nós teremos aqui nesse espaço, nesse podcast. Gostaria que o Gabriel primeiro se apresentasse um pouco e depois nós passaremos para a nossa presença ilustre nesse podcast, nossa convidada Carolina Pontes. Primeiramente, é um prazer, né, estar mais uma vez aqui fazendo um podcast ao lado do Matheus, da Carolina Pontes. Seja muito bem-vinda e para a gente é uma honra estar recebendo você aqui. E a gente queria começar esse podcast, hoje a noite é sua, fica à vontade, para discorrer sobre vários assuntos aí que nós vamos, né, perguntar. E queria que você falasse um pouco mais de você, primeiramente da sua história, né? Como você chegou aqui, conta um pouco sobre você, pode se apresentar, pode ficar à vontade. Boa noite a todos. Gostaria, antes de tudo, fazer um agradecimento ao Matheus Moraes e ao Gabriel, amigos que sempre me dão apoio, que sempre me incentivam. Eu tenho o prazer de dizer que o Matheus foi meu aluno já há algum tempo, sempre foi brilhante em tudo que se propôs a fazer, e eu vendo o sucesso do Matheus e do seu amigo, do seu parceiro, do seu sócio Gabriel, isso me enche o coração de alegria. Gostaria de agradecer aqui a estrutura do Estúdio King, por estar proporcionando uma noite para nós falarmos um pouco sobre política, sobre direito, sobre vida, sobre trajetória e falar um pouco sobre a minha vida, Gabriel, como você me deixou à vontade. Sim. Eu fico muito feliz de poder falar que eu tenho 39 anos, meu nome é Carolina Pontes, moro no centro da cidade, vim lá do Jardim Bela Vista, perto do Teixeira Marques. Morei lá a vida toda enquanto fui solteira. Depois meu marido parou de me enrolar, casou comigo. Daí eu fui para o centro da cidade. A gente mora lá já há 7 anos. E tenho uma trajetória muito parecida com a vida de muitas pessoas. Sempre batalhei, sempre trabalhei, sempre estudei. Sempre canalizei todos os meus esforços para conseguir alguma coisa na vida. Sou advogada por formação. Sou professora universitária há 14 anos. Há 14 anos advogo, há 14 anos leciono e também sempre participei da política. Sempre tive uma atividade política. Eu tento misturar um pouco dessas áreas, todas elas acabam conversando entre si, o direito, a política, o magistério. Então, tudo isso faz parte da minha formação. Sou filha da Madalena, do João Pontes, irmã do João Guilherme, do Eduardo. Tenho uma vida normal, tenho uma vida como quase todos os brasileiros, né? Tentando, batalhando, lutando, tentando conquistar um pouquinho a cada dia. Que legal, muito bom, que bacana. Carol, já que você já se apresentou, né, falou um pouco da sua história, em que momento você se identificou com a política, assim? Em que momento da sua trajetória de vida, você olhou para a política e disse assim, bom, quero entrar ali, quero estar nesse meio, quero fazer parte de tudo isso? Você poderia explicar um pouco para nós? Olha, Matheus, eu era pequena e meu pai conta que quando eu tinha uns 5, 6 anos de idade, eu saía falando que eu queria ser prefeita de Limeira. E eu sempre falava isso. Quando eu crescer, eu quero ser prefeita de Limeira. E o tempo foi passando e nós tivemos um projeto de vereadores juniores aqui em Limeira. Proposta do Dr. Júlio César enquanto era vereador, que hoje ele é vereador também. Na época ele já era vereador, ele propôs a Câmara de Vereadores Juniores. Isso foi em 96, 97.
E daí meu pai estava lendo o jornal, estava lendo a Gazeta de Limeira e falou: olha, filha, você que quer ser prefeita, você pode começar sendo vereadora. Tem um projeto de vereadora júnior. Você não quer participar, se inscrever por meio da sua escola? Para quem não sabe, a Câmara de Vereadores Juniores é uma proposta de educação política para a cidade. Então, as crianças e adolescentes, eles entram em contato com a escola, participam de um processo eleitoral dentro da escola, eles se candidatam, fazem campanha política e eles pedem votos. E aqueles 21 mais votados dentro da proporção na cidade de Limeira, das escolas que participaram, são apadrinhados por vereadores titulares e se tornam vereadores juniores. E foi assim que eu entrei com 12 anos de idade. Eu cheguei, me candidatei para a primeira Câmara Júnior de Limeira e fui eleita. Fiz campanha, pedi voto, como uma criança já quase adolescente, pedi voto. Entrei, naquela ocasião comecei a pegar no microfone, a usar plenário e participar de uma escola política. Legal. Conhecer sobre indicação, requerimento, projeto de lei. É uma verdadeira escola, porque muitos vereadores chegam lá e muitas vezes não sabem quais são as proposituras possíveis para um vereador. E esse projeto de educação política foi muito importante na minha vida. Tanto é que mais tarde, quando eu fui eleita vereadora titular, eu tentei trazer e expandir essa questão de educação política para as outras pessoas. Então, eu comecei muito jovem, com 12 anos de idade. Foi quando eu dei o meu primeiro passo. Eu tenho muito orgulho de falar da Câmara Júnior. Eu sempre falo da transformação que isso acontece na vida da pessoa, como ela se sente realizada, como uma criança pode se sentir vocacionada. E, a partir daí, nunca mais parei. Que legal. Nossa, desde muito jovem, né, Gabriel? Verdade, muito jovem já entrou na política, né? Já soube o que um vereador faz. E só pulando um pouco as perguntas, mas você citou aí como funciona o dia a dia de um vereador. E a sociedade hoje, né, a maioria não sabe a função de um vereador. Se você puder explicar para a gente como um vereador trabalha, o que ele pode fiscalizar, o que ele pode fazer, porque às vezes as pessoas pensam que o vereador pode fazer tudo, né? E também não é assim. Tem um teto, claro que cada um tem dentro da sua função. Se você puder explicar para a gente, e para quem está assistindo, seria bem legal. Interessante, Gabriel. Muito bom você colocar isso. Uhum. Porque as pessoas, muitas vezes, elas não têm noção da questão dos poderes, quem pode fazer o quê. Uhum. E muitas vezes, na época de campanha eleitoral, nós ouvimos candidatos a vereador, muitas vezes até por desconhecimento, falar que vai construir escola, falar que vai construir OBS, né, que é o posto Sim. de saúde, mas nós sabemos que não. O vereador não compete a ele gerir os recursos públicos, não cabe a ele executar. Isso é função do executivo. Cabe e compete ao vereador fiscalizar e propor leis. Só que vamos lá, mesmo na propositura de leis, existe também uma limitação. Nós não podemos, muitas vezes, falar sobre políticas públicas, porque elas oneram o executivo. Então, existe uma figura no direito chamado vício de iniciativa parlamentar. O que é isso? É quando a propositura é de origem do executivo e o vereador, o parlamentar, ele tenta falar sobre aquele assunto, tem um vício de iniciativa constitucional. Então, aquele projeto, ele é inconstitucional, porque ele não pode onerar o executivo. Ele não pode criar despesas. E quase todos os projetos, quando nós falamos em políticas públicas, eles criam despesas. Então, por isso, muitas vezes, o vereador ele é criticado por apenas propor nomes de ruas ou títulos, mas é muito difícil para um vereador propor algo que tenha cabimento e pertinência constitucional, que possa vigorar de acordo com a lei. Então, por isso, nós temos que focar na fiscalização, porque compete ao vereador fiscalizar todos os atos do executivo. E muitas vezes isso acaba sendo deixado em segundo plano. Cabe ao vereador fiscalizar, atuar necessariamente de forma direta nas propostas trazidas por um governo. Maravilha. Bom, você já é uma figura
conhecida pelos limeirenses, porque, afinal, em 2016 você foi candidata a vereadora. E eu queria que você contasse um pouco para nós como que foi esse processo, como que foi sua campanha, como o sentimento que você teve de ter, pela primeira vez, ter sido eleita a candidata. Queria que você falasse para nós um pouquinho desse sentimento, de como foi, e depois, obviamente, nós vamos perguntar de como foi lá dentro, se você sofreu perseguições ou não, mas nesse primeiro momento eu gostaria de saber como foi essa questão, assim, quando você descobriu, conta pra gente como foi, a emoção que foi, aonde você estava quando você recebeu a notícia, conta um pouco pra gente. Legal, Matheus. E você falou de 2016. É interessante colocar que eu fui candidata a primeira vez em 2004, com 18 anos. Sério? Foi uma legal. construção. E eu sempre gosto de falar isso para as pessoas, porque muitos candidatos muitas vezes pensam assim: vou ser candidato, daí perde a eleição e fica desanimado. Desanima, né? Não é assim. Candidatura é uma construção. Então, em 2004 eu fui candidata, tive meus 326 votos. Em 2008 eu fui candidata novamente, tive 512. Fui crescendo. Em 2012 fui candidata, só que aconteceu um problema de ordem pessoal. Eu fui mantida em cárcere privado na minha própria casa por conta de um assalto. Eu renunciei à candidatura. E muitas pessoas especulavam um possível crime político. Eu acabei me afastando da política naquele momento. Uhum. E em 2016, voltei a ser candidata e fui eleita com 964 votos. Então, eu fui eleita em 2016. E a felicidade foi muito grande. Eu falo que o dia mais feliz de um político é quando ele ganha a eleição. Né? É um momento muito emocionante, de muita tensão. Eu estava na minha casa, meu marido, à época, era editor-chefe da Gazeta de Limeira, estava fazendo a apuração, então eu estava sozinha naquele momento. E foi muito emocionante. Foi igual ao jogo de Copa do Mundo. Por quê? Imagino. Porque nós temos a apuração que ela é feita de forma gradativa, conforme as urnas vão chegando ao cartório eleitoral. Com 98,7% das urnas apuradas, eu estava fora, por 2 votos. Nossa! E daí eu fui dormir e fui chorar. Fui chorar na cama, que é lugar quente, porque eu tinha perdido a eleição por 2 votos. O problema não era nem perder a eleição, porque eu já tinha perdido todas as eleições até então concorridas. Então não era problema perder a eleição. Agora, perder a eleição por 2 votos foi doído. E daí eu fui dormir, só que o jogo só acaba quando o juiz Com apita. Com certeza. certeza. Então, a questão é que eu não vi a minha vitória. O que acontece? Eu fui pra cama, me recolhi depois de muito choro e começou a tocar meu celular. E as pessoas me parabenizando. Pelas últimas urnas apuradas, eu virei e fiz 7 votos a mais da minha concorrente. E eu ganhei por 7 votos. Nossa. Por isso que eu falo que cada voto importa. E é por isso que eu falo que foi emocionante igual uma Copa do Mundo. Porque eu fui dormir não sendo eleita e acordei sendo eleita, com vários jornalistas me ligando, com meu marido me dando a Várias notícia. mensagens no celular. Muitas mensagens, na época não tinha WhatsApp, então eu fiquei assim, só recebendo ligação e não sabia. Tinha, só que as mensagens a gente tinha pouca interação de mensagens. Falei assim, meu Deus, foi aí que eu vi, que eu senti aquela emoção toda e comecei a receber os parabéns e fui eleita. Muito legal a sua história, né? A emoção de ser eleita. E uma coisa também que acho que a gente não citou, né? Além da Carol ser advogada, doutora na área, você também é professora, né? Que até o Matheus foi seu aluno. Sim. Queria que você falasse como foi a sua profissão, como você também se apaixonou pela área acadêmica e como você juntou isso com a política. Queria que você falasse um pouco dessa profissão tão humana, né? Tão nobre que é ser um professor. Quando eu era criança, Gabriel, eu adorava uma lousa e um giz. Eu gostava de ficar brincando de escolinha. E eu era sempre a chata que queria ser a professora. Não deixava ninguém ser o professor. Eu queria ser a professora. Legal. Eu Desde sempre- pequena. Desde pequena, eu sempre quis ser professora. Quando eu entrei na faculdade de Direito, apaixonada pelo curso, logo na primeira semana, olha a pretensão de uma aluna de 17 anos que chega na faculdade, eu olhei e falei, eu quero ser professora de Direito.
Eu olhei para os meus professores, me senti inspirada por eles e falei que eu queria aquilo para o resto da minha vida. E foi aí que eu fui estudando, fui galgando, busquei especializações com formação em magistério superior. E depois fui descobrir o que um professor precisava realmente para se tornar professor universitário, que é, por exemplo, o mestrado, doutorado, a carreira stricto sensu, né? Nós temos a pós-graduação lato sensu, que é mais voltada para a área empresarial, para o bacharelado, e nós temos o stricto sensu, que é o mestrado e doutorado. E foi aí que eu falei, não, eu quero realmente ser professora, fui procurar o mestrado, fui procurar bolsa, porque o mestrado ele é muito caro e eu venho de uma família de poucos recursos. Meu pai tem até a 4ª série, minha mãe até a 8ª, então eu tive muita dificuldade na minha formação, eu sempre tive muito incentivo dos meus pais, mas eles são pessoas simples, então eu busquei fazer o meu caminho por meio de ajuda de amigos, de orientações, daquilo que eu pesquisava, e fui encontrando o caminho. Comecei dando aula em cursos técnicos, em cursos profissionalizantes, e depois fui para a carreira universitária, dando aula pela primeira vez numa faculdade de Direito. E daí eu realmente me realizei completamente. E dentro dessa trajetória, dentro desse tempo todo, eu completo agora em 2024 14 anos dando aula, contando cursos técnicos e profissionalizantes, mais faculdade. Faz 14 anos que eu estou na sala de aula e é algo que me realiza. Por que me realiza? Porque eu vejo o brilho nos olhos daquele aluno que chega na faculdade querendo mudar o mundo. E isso é extremamente importante. Isso é extremamente emocionante. Isso faz com que cada um de nós acredite no futuro. Os professores, os docentes, às vezes, nós como 6 alunos que fomos, né, Gabriel? Às vezes não tem ideia da admiração que nós temos, né, pelos professores, porque eles são responsáveis por nos ensinar, por nos mostrar os caminhos, e todas as profissões, seja lá qual for, teve um professor por detrás, teve um docente por detrás, que estendeu a mão, que ajudou, que sanou as dúvidas. Então, sem sombra de dúvida, é uma profissão muito nobre, que, diga-se de passagem, deveria ser mais valorizada, porque é ela que forma o ser humano, né? Então, isso é muito legal também ver esse lado seu, né? Parabéns por tudo isso. Matheus, obrigada. Eu costumo dizer que eu largo os tribunais, eu largo a política, mas eu não largo a sala de aula. Lá é realmente o lugar em que eu me realizo. Eu só estarei fora da sala de aula se um dia me fecharem as portas e eu não tiver oportunidade. Mas eu digo que mesmo fora dos ambientes acadêmicos, enquanto estiver ao lado de uma pessoa que queira aprender, que queira buscar conhecimento, eu estarei lá para compartilhar minhas vivências, para auxiliar nesse processo e também aprender com os alunos, porque nós aprendemos muito com a experiência de vida dos alunos, com a bagagem que cada um traz. Isso realmente é transformador para o professor. Feliz daquele professor que consegue aprender com seus alunos. Que legal, maravilha. Carol, nós estávamos conversando então que em 2016 você, de uma forma bem dramática, aos 49 do segundo tempo, foi eleita. E eu gostaria que você partilhasse para nós, você ficou lá de 2016 a 2020. A 2017 e 2020. A eleição é em 2016, assumi dia 1º de janeiro de 2017. Tá. E eu queria que você contasse um pouco para nós como que foi essa trajetória, como foi você lá dentro, quais melhorias você trouxe para nossa cidade, as coisas que você enfrentou lá dentro. Eu queria que você partilhasse para nós, que você havia tentando há tanto tempo, e aí finalmente em 2016 você assume, em 2017 você consegue. E aí? Foi como você esperava? Você chocou algumas questões lá? Ou você, pela sua bagagem de experiência, desde os 12 anos com política, você já chegou lá assim, não, eu já sabia que talvez eu passaria por isso ou por aquilo. Queria que você partilhasse um pouco pra gente
como foi eu assumi. E agora? Como foi? Pois foi bem essa sensação. Eu assumi. E agora? Foi realmente essa sensação. Porque me preparei a vida toda para aquele momento. Só que a gente chega lá, querendo ou não, por maior que fosse o meu preparo, eu nunca tinha passado por uma Câmara Municipal como uma vereadora titular. Os desafios são gigantes. Nós temos realmente um universo novo que se abre. As dificuldades, os obstáculos. E quando nós chegamos eleitos pelo voto popular dentro de uma democracia representativa, a gente pensa que a gente pode salvar o mundo. Nós temos aquela percepção de, não, agora eu estou com a caneta na mão, eu vou conseguir fazer tudo aquilo que eu planejei. E não é bem assim. Nós temos muitas dificuldades, nós sofremos muitos obstáculos, principalmente quando você resolve lutar contra o sistema. E por que lutar contra o sistema? Carol, você é rebelde? Carol, você quer mudar o mundo? Mas o que você quer fazer que você quer lutar contra o sistema? Tem muitas coisas com que eu não concordo e nunca concordei. E dentro desse processo, do sistema que nós temos, com 3 poderes, muitas vezes nós podemos ter situações que dificultam o trabalho do vereador, que é a própria fiscalização, como eu falei aqui desde o início. Então, por exemplo, quando um vereador tem um cargo indicado na prefeitura, no Poder Executivo, toda vez que ele tiver que votar um projeto do prefeito e o prefeito ameaçar mandar embora aquela pessoa indicada, que pode ser um cabo eleitoral, pode ser um amigo próximo, pode ser alguém importante para a engrenagem, quando isso acontece, o vereador fica fragilizado. Ele não pode fiscalizar. Quando ele tem um relacionamento muito estreito com o Poder Executivo, a ponto de fazer indicações para o Poder Executivo, para os seus apoiadores trabalharem na prefeitura, ele acaba se comprometendo. A fiscalização dele, o poder de fiscalizar, fica comprometido. Porque, de certo modo, ele está nas mãos do prefeito. Eu tenho muito orgulho de falar que em nenhum momento da minha trajetória eu indiquei qualquer cargo de confiança para o prefeito. Eu sempre tive a minha liberdade de atuação. Agora, essa liberdade faz com que você promova debates muito polêmicos, que você cutuque a ferida, muitas vezes, de projetos que o executivo não quer que seja dado tanta atenção. Então, a minha liberdade de atuação, ela sempre foi irrestrita, sempre foi muito plena, justamente por eu não participar dessa dinâmica de jogo que hoje foi banalizada, foi colocada de forma natural. Hoje é normal que um vereador da base governista tenha um cargo indicado na prefeitura. Só que isso compromete, sim, a sua forma de fiscalizar. Eu fiz uma política diferente nesse sentido. Só que isso incomoda até outros vereadores que olham para você e falam assim, por que você quer ser o diferentão? Por que você quer fazer diferente? Então quer dizer que nós estamos errados, você quer reinventar a roda, e isso começa a causar determinados problemas. Você tem dificuldades, por exemplo, com os próprios colegas de tramitar projetos seus nas comissões importantes, porque é interessante as pessoas saberem como que um projeto se torna lei. Sim. Às vezes as pessoas pensam que é só propor um projeto, vai para plenário e boa. Não. Nós temos comissões permanentes dentro de uma Câmara Municipal, que são compostas por vereadores, relator e membros daquela comissão. Você tem que tramitar o seu projeto pelo menos em 2 de forma obrigatória. Na CCJR, que é a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, e na Comissão de Orçamento. Pelo menos por 2 comissões você tem que tramitar seu projeto. Se você não tem, por exemplo, afinidade muitas vezes com esses vereadores, e esses vereadores começam a perceber que você está incomodando, você tem dificuldade de tramitar esse projeto nessas comissões. E isso sem falar das comissões temáticas, porque se o seu projeto é sobre meio ambiente, você tem que tramitar o seu projeto na Comissão de Meio Ambiente. Se você tem que tramitar em obras, tem que passar por essa comissão.
E nós começamos a perceber as dificuldades, os empecilhos. Nós temos uma Câmara em Limeira formada por 21 vereadores. São 21 cabeças que pensam de forma diferente, com ideologias diferentes, com anseios diferentes, com interesses políticos diferentes, e isso se choca por várias vezes. Então, tive muitas dificuldades em exercer meu mandato. A minha liberdade de atuação, por não ter amarras, por não ter, entre aspas, aquela expressão que as pessoas usam, rabo preso com ninguém, realmente não tinha, mas mesmo assim, você encontra dificuldades, obstáculos, empecilhos, e administrar tudo isso, ter esse jogo de cintura, requer muita habilidade política, muita maturidade. Muitas vezes, eu não sei se eu tive a maturidade suficiente para conseguir administrar todos esses problemas que vêm naturalmente com essas dificuldades. Sim. E você comentou, né, que teve algumas amarras, né? E a gente queria entrar num assunto um pouco quanto polêmico, né? Mas a gente precisa saber se, como mulher, geralmente, infelizmente, hoje em dia, a gente sofre muito preconceito. Você teve esses casos lá dentro? Teve alguma dificuldade por você ser mulher? Porque você está representando, né, as mulheres lá dentro também. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Legal, Gabriel. Nós vivemos numa sociedade muito machista. Sim. E uma sociedade que beira a misoginia muitas vezes. Então, eu enfrentei, sim, violência de gênero. É importante salientar que eu fui vereadora até 2020. E a lei que culpabiliza a violência de gênero, que tipificou no Código Penal a violência de gênero, ela só veio em 2021. Então, a época que eu sofri violência de gênero, eu não tinha armas jurídicas para poder lutar. Eu não tinha como denunciar, porque não existia essa tipificação penal, ela só veio a existir em 2021. Mas eu sofri muita violência de gênero, sim. Por diversas vezes, meu microfone foi cortado em plenário. Eu, autoridade constituída, com direito à voz, com direito à palavra e voto, tive meu microfone cortado. E eu não tenho dúvidas que se fosse um homem, a situação seria diferente. Eu costumo dizer que o homem, quando grita num plenário, ele é valente, ele é forte, ele se impõe. Uma mulher, quando grita e altera a voz em plenário, ela é histérica, ela é louca, ela é uma pessoa insana. Então, nós temos um olhar diferente, sim, em todas as áreas. E na política não é diferente. A política ainda é um ambiente muito masculinizado e que se torna hostil para as mulheres. Mas eu sempre falo que as mulheres devem participar cada vez mais desse processo político. Nós temos uma legislação eleitoral hoje que obriga que cada partido coloque pelo menos 30% das mulheres para a disputa dos cargos nas eleições proporcionais, ou seja, nas de vereador, nas de deputado estadual e deputado federal. Nós temos 30% de mulheres obrigatoriamente sendo colocadas por esses partidos. Nós temos que ampliar, nós temos que fomentar a discussão para fazer a paridade, 50-50. E, bom, agora eu como psicólogo, né, tenho que fazer essa pergunta, porque senão não dá. Todos esses desafios que você mencionou, que você disse que você não tinha rabo preso com ninguém lá na Câmara, essas questões que o Gabriel perguntou sabiamente em relação a gênero, isso te afetou psicologicamente? Isso mexeu com você? Como que foi lidar com tudo isso, assim? Queria que você falasse para nós como você digeriu tudo isso para prosseguir, né? Em frente, porque você ainda tinha... Acredito que essas perseguições já aconteceu logo no início, né? Porque você já chegou ali com seus ideais, com sua maneira de ser, e aí você tinha ali mais 4 anos pela frente. Como foi essa passagem? Como foi essa adaptação? E uma coisa interessante também, mesmo em meio às pressões que você com certeza sofreu, como foi para você assim se manter ainda assim a sua autenticidade, se manter a mesma pessoa, não ser dilubriada ou não ter os seus próprios
pensamentos, comportamentos modificados pela pressão alheia. Porque assim, o que a gente percebe é que muitas pessoas até entram na política com bons ideais e com um caráter, mas saem de lá corrompida. E às vezes nós olhando de fora percebemos o seguinte: as manipulações, as pessoas acabam influenciando essa pessoa e no meio do caminho ela se corrompeu. Como foi para você entrar e sair da mesma forma? Da mesma maneira, mesmo em meio aos ataques? Porque para você seria muito mais cômodo dançar conforme a música. Seria muito mais cômodo você se enturmar, fazer a mesma coisa que os outros fazem. Para você seria muito melhor e muito mais tranquilo. Mas não, você ali preferiu manter o seu posicionamento, seu caráter, e preferiu ser perseguida do que deixar-se levar pelos outros. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Eu vou começar respondendo a sua pergunta do final para o começo. Primeiro, como que eu consegui passar por tudo isso sem me modificar? Por uma questão muito simples, Matheus: valores. Eu costumo dizer que algumas pessoas têm preço, outras têm valores. Eu tenho valor. Então, eu não estou à venda. Não tem preço que me pague. Eu tenho os meus valores e eu sou muito firme e convicta com relação a eles. E nesse sentido, eu sempre trago algo que foi fundamental em todo o meu processo: a minha formação familiar, o respeito e a confiança que eu tenho dos meus pais. Eu não poderia sair de forma modificada, eu não poderia trair valores intrínsecos à honestidade, porque eu não teria como olhar para os olhos dos meus pais e mentir para eles e fazer algo que o decepcionasse. Então, isso foi fundamental, a minha base familiar. Eu ter que honrar meu pai e minha mãe. Isso é um pilar muito forte, porque a partir do momento que você tem que olhar para os olhos dos seus pais e você saber que você tem que trazer a verdade para eles, eu seria uma pessoa imunda se eu me corrompesse, se eu me desviasse 1 milímetro que fosse dos valores para os quais eu fui preparada, os valores que eu recebi na minha casa. Então, por que eu não saí modificada? Por que eu não dancei conforme a música? Por que eu não corrompi? Pela minha família, pelos meus pais, pelos valores que eles me passaram e que eu sou muito convicta e firme neles. Agora, a questão de psicologicamente fui afetada, respondendo para um psicólogo. Não sou nem louca de tentar mentir para um psicólogo. O psicólogo vê os olhos da alma. Não tem como. É lógico que isso me afetou. Tudo isso me afetou bastante. A minha saúde mental foi bastante comprometida. Mas eu tive uma coisa que foi um diferencial: rede de apoio. Eu tinha pessoas que confiavam muito em mim. Então, por diversas maneiras, tentaram imputar denúncias falsas a meu respeito. Quando isso acontecia, eu olhava nos olhos de todas as pessoas que confiavam em mim, dos meus eleitores, das pessoas que tinham votado em mim, e falava o que tinha acontecido, como estava sendo, como estava acontecendo, e eles confiavam em mim. Eles olhavam nos meus olhos e me davam sustentação. Eu tinha essa rede de apoio. Eu tinha família, eu tinha amigos e eu tinha eleitores que confiavam muito na minha palavra e na minha conduta. Então, isso me auxiliou a atravessar esse momento. Mas é lógico que eu tive o meu psicológico muito afetado, sim. Você estava falando, né, dos valores, de não ser comprada. Se todos que têm essa vocação e o desejo, ou estão dentro da política, fossem dessa forma, né? Com certeza não teríamos tanta, às vezes, corrupção, não teríamos tanto... você estava comentando, né, que às vezes por você não ser do grupo, você tem dificuldade em colocar algum projeto em pauta, e às vezes o pessoal, eles veem se é minha amiga ou não, se é do meu grupinho ou não, não importa o projeto, se vai fazer bem para a cidade ou não. Eu vou barrar, não vou deixar tramitar, não vou deixar... Isso é muito triste, porque quem sofre é o povo com tudo isso, né? Mas, em cima ainda da pergunta do Gabriel, sobre a questão de mulher e tudo mais, eu gostaria que você falasse assim para alguma mulher que talvez possa estar nos assistindo, possa, né, ver esses cortes, enfim.
O que você diria para ela, assim? Você que já foi uma vereadora, é professora, é advogada, então, assim, uma pessoa respeitada na sociedade, né? E você como uma mulher, o que você diria, talvez, para uma mulher que às vezes sofre, né, todo esse tipo de machismo, esse preconceito que todos nós abominamos, que esteja assistindo aí, você, né, por já ter chegado em lugares importantes. Depois eu até queria que você falasse sobre, eu não sei se foi uma tese do seu mestrado, que foi para Buenos Aires, para Argentina, Um artigo que eu seu publiquei o ano artigo, passado em Buenos Aires. chegou até lá, então assim, inclusive um orgulho para nossa cidade, né? Sim. A representatividade de tudo isso. Que você pudesse falar para uma mulher que está nos assistindo, nós sempre fazemos uma frase, né, Gabriel? O lugar da mulher é onde ela quiser estar. Isso é muito importante e essencial. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Bom, para todas as mulheres que querem ingressar na política, como o Matheus colocou, o lugar da mulher é onde ela quiser. Na política também. Se você se sentir amedrontada, se você sentir que aquele não é o seu lugar, esqueça essa ideia. Procure outras mulheres, procure uma rede de apoio, procure se fortalecer com outros exemplos, com outras mulheres, busquem essas mulheres e eu coloco aqui o meu nome à disposição, não só para ser voz dessas pessoas, mas para pegar na mão e seguir caminhando junto, justamente para que elas se sintam amparadas, para que elas tenham aquele momento, naquela oportunidade, a possibilidade de começar uma nova atividade, de começar uma nova carreira, de colocar suas ideias, elas fazem parte da sociedade. E algo muito interessante para falar com relação às mulheres na política é que as mulheres na política elas não devem debater apenas assunto de mulheres. Não existe isso. Elas têm que debater a questão do transporte coletivo, elas têm que debater a questão da falta de medicamento em uma UBS, elas precisam trabalhar e debater sobre tudo. Muitas vezes a mulher, quando chega na política, os políticos que têm interesse que elas não participem do processo, colocam essas mulheres de lado e falam assim, bom, agora você vai pautar assuntos relativos à mulher. Não existe assuntos relativos à mulher. Todo assunto pode e deve ser debatido para a mulher, porque ela está na sociedade, ela tem que ter uma voz ativa na sociedade, ela tem percepções diferentes na sociedade, e isso é fundamental para que ela esteja no debate. Então, mulheres, busquem a união, busquem outras mulheres como referência, eu busquei e eu me coloco à disposição. Esse artigo que você falou com relação à aprovação em Buenos Aires foi justamente sobre a representatividade feminina na política e sobre os partidos políticos serem penalizados quando descumprirem essas regras. Porque nós temos hoje pessoas que tentam prejudicar a entrada dessas mulheres na política. Isso precisa ser denunciado e isso precisa ser responsabilizado acima de tudo. E quando nós tivermos punições, nós teremos a lei aplicada e nós teremos mulheres participando cada vez mais do debate. Carolina, só voltando um pouco ao assunto sobre o seu passado, né? Você executou seu mandato, né? Começou no 1º de janeiro de 2017, terminou, só que nós tivemos um hiato aí, né? Até hoje, no ano de 2024. Por que você decidiu não se candidatar mais? O que aconteceu? Por que você ficou esse tempo fora da política? Conta um pouco pra gente sobre esse assunto. Esse hiato foi necessário para eu me recuperar, Gabriel. Sim. Ele vem muito ao encontro da pergunta que o Matheus fez sobre a saúde mental de continuar nesse meio depois de tanta hostilidade que eu sofri. Eu sofri muitas perseguições políticas. Eu tive 17 ameaças que foram registradas em boletins de ocorrência por conta do meu trabalho político. Então, eu precisava me distanciar do mandato eletivo. Mas uma coisa é importante ressaltar. Eu me afastei do mandato eletivo. Eu não tentei a reeleição. Eu me dei
esse tempo para poder me reestruturar, me reorganizar, mas em nenhum momento eu me afastei da política. Logo que eu saí da vereança, eu fui trabalhar na Assembleia Legislativa de São Paulo, com o deputado estadual Rafa Zimbaldi, que é de Campinas. Eu tive uma imersão em processo legislativo estadual. Comecei a entender como funciona uma CCJ de uma Assembleia Legislativa, tive contato com outro colegiado do Poder Legislativo, trabalhei enquanto assessora parlamentar e consegui, por meio do trabalho do deputado Rafa Zimbaldi, trazer muitos recursos para Limeira, para a Santa Casa, por exemplo, por meio de emendas parlamentares, para instituições assistenciais, por meio de emendas parlamentares. Isso foi fundamental no processo. Então, eu me afastei do cargo eletivo, mas eu não me afastei do debate político, eu não me afastei do trabalho político. Eu atuei em outras áreas, como assessora parlamentar, onde o foco, os holofotes não estavam voltados para mim, então consegui fazer um trabalho de bastidores, ajudando Limeira, participando do processo político, só não estando em cargo eletivo. Eu precisei desse tempo para me reestruturar, para me reorganizar, para me fortalecer e voltar, porque não tem como ficar longe da política para quem tem isso como uma vocação, para quem tem isso no sangue, para quem respira e é o que me faz os olhos brilhar. Que legal. E assim, ó, você comentou, né, que é entendível, né, essa questão de você precisar se reconectar, respirar um pouco. Foram 17, né, ameaças que você falou, que acabou sofrendo. Então, tudo isso. E aí, quando, assim, se você puder, não sei se você vai lembrar o dia certinho, exato, mas quando você falou assim, bom, tô pronta para voltar de novo, vou tentar, vou me candidatar, né, para novamente. O que aconteceu? Foi um insight que você teve? Você falou assim, bom, ou já era o seu plano dar um tempo para esperar mais 2 e aí tentar se reeleger de novo? Como foi, assim, isso? Em que momento você falou assim, não, bom, agora eu tô pronta, quero voltar, mais forte do que nunca. Conta um pouquinho como que foi essa decisão do voltar, assim. Matheus, essa pergunta até me emociona, porque nunca ninguém fez essa pergunta para mim. Nunca ninguém perguntou qual foi o momento em que eu decidi, em que eu falei, eu estou pronta para voltar. Foi um processo muito doloroso. Você ter de se afastar daquilo que você gosta, daquilo que você se sente vocacionado para fazê-lo, mas você ter de se afastar foi algo muito doloroso. E eu fiz de forma muito consciente, porque sabia que minha saúde pedia isso e me afastei. Mas no dia 1º de janeiro de 2021, quando eu assisti a posse dos novos vereadores e eu assisti a nova Câmara tomando posse, eu falei, lá é o meu lugar. Não tem como eu ficar longe. Eu vou me preparar durante esses 4 anos para me fortalecer e voltar, porque o bom filho a casa torna. E é para lá que eu vou. Que legal, hein? Legal. Show de bola, show de bola. Maravilha. Bom, vamos para a próxima pergunta? Vamos. Vamos lá. Carol, é o seguinte. Você é pré-candidata. Estamos na torcida para que você volte ao seu lugar. Lugar onde você nunca deveria ter saído. Sim. Né? Suponhamos que você ganhe as eleições e volte a ser vereadora, como foi em 2017. Quais são as principais mudanças que você gostaria de fazer? O que você tem percebido aí que está ocorrendo na cidade? Quais são os principais assuntos que você olha e vê uma defasagem? Assim, para o povo limeirense, as faltas que você tem percebido? É claro que, como a gente já estava conversando no início, tem algumas limitações, né? Você não vai chegar lá e
Tem coisas que saem um pouco da sua alçada, mas aquilo que tiver dentro da sua alçada, o que você gostaria de fazer, de mudar, de impor, gostaria que você falasse um pouquinho pra gente. Bom, nós temos hoje todas as áreas precisando de algumas modificações, precisando de alguns pontos a serem revistos. A minha principal bandeira, além da transparência e da fiscalização, em termos de bandeira propositiva, é a área da educação. E, coincidentemente, nós estamos diante do pior período da educação para o nosso município. Eu acompanho política há muitos anos e de todas as gestões que eu acompanhei, essa é, sem dúvidas, a pior, a que mais deixou a desejar para o nosso município em termos de entrega para a população, em termos de serviços públicos. Hoje nós temos uma demanda urgente que precisa ser cobrada do Executivo, que é a questão da educação inclusiva. Nós temos muitas crianças com deficiência e neurodivergentes, com transtorno de espectro autista, entre outros, que não são amparadas hoje por professores especializados, por profissionais que atuem diretamente nessa área. Então, isso é algo urgente, isso é uma bandeira que eu vou defender e é algo para a qual eu vou lutar. Nós temos também a necessidade de uma ampliação da escola integral, mas não uma escola integral da forma que está tendo hoje. Nós temos que ter o contraturno das escolas voltados para as atividades que desenvolvam a criança. Nós precisamos urgente de ampliação de escola integral e com contraturno, com atividades que sejam necessárias para o desenvolvimento da criança. Nós precisamos disso não só pela educação da criança, que é um direito dela, mas também para auxiliar em todo o processo de família, que nós temos muitas mães solos, nós temos muitas mães que trabalham, que são realmente a fonte principal de renda da casa, e elas precisam que as crianças sejam assistidas por meio da educação, que é direito delas, nesse período. E em outras áreas também nós temos muito a dizer com relação à segurança pública, com relação à mobilidade urbana. Hoje o monitoramento digital das muralhas, ele está muito comprometido. Nós temos que fortalecer, por exemplo, as guardas municipais com o seu poder de polícia, juntamente com a polícia militar e as outras formas de coibir a violência que hoje está muito. Hoje as pessoas se sentem inseguras em sair de casa em alguns horários. Nós temos problemas latentes na segurança pública. Nós temos hoje um problema de mobilidade urbana com total falta de planejamento. Nós temos ônibus que passam em superlotação em alguns horários. E nós temos ônibus que andam de forma vazios. Só um motorista e cobrador. Só o motorista e o cobrador. Então, isso precisa ser revisto. Isso é falta de planejamento. Muitas pessoas preferem pagar pelo Uber, pelo motorista de aplicativo, porque sai mais barato que pegar o transporte coletivo. Isso é falta de planejamento. Então, nós temos que revolucionar a questão da mobilidade urbana do nosso município, trazer a questão da pauta dos motoristas de aplicativo, tentar fazer convênios, parcerias, regulamentar essa função para que eles tenham também mais autonomia para trabalhar. Então, esses são alguns pontos e são algumas áreas que eu identifico que sejam mais urgentes. E, lógico, na saúde, ela sempre demanda mais atenção. A saúde, por melhor que esteja, nós sempre temos as necessidades. Trabalhar em questão de saúde preventiva, trabalhar em questão de monitoramento, de informatização das UBSs e sempre fazer um trabalho de educação para que essas pessoas possam se prevenir e ter uma saúde que exija menos do poder público mais lá na frente e traga bem-estar e qualidade de vida para o cidadão. Maravilha. Muito legal. Carol, antes de eu passar para o Gabriel fazer a última pergunta, chegou uma pergunta aqui para você e eu gostaria de fazer. Pergunta para ela o que ela achou da empresa que os vereadores não aprovaram. Então, se você puder responder aí. Claro, posso falar sim. É um assunto muito polêmico que esteve na pauta nesses últimos 15 dias por conta da fatídica votação sobre o regime de urgência especial. Então, aí a gente tem que explicar uma coisa. O projeto, ele é colocado na casa e ele segue um rito. Só que,
existe uma exceção chamada urgência especial. É quando o prefeito ou algum parlamentar pede para que aquele projeto tramite, como o próprio nome já diz, em regime de urgência. O que é esse regime de urgência? É não passar pelas comissões permanentes da casa. Então, é importante salientar que o que foi votado naquela segunda-feira não foi a vinda da empresa para Limeira, mas a votação que foi colocada em pauta era o regime de urgência especial sobre aquele projeto, para que fosse votado naquela mesma noite a mudança de zoneamento. Essa mudança de zoneamento traz muitas questões e muitos desdobramentos. Primeiro, nós estaríamos mudando um zoneamento da área rural para a área industrial, sem fazer estudo de impacto ambiental, sem fazer estudo por meio da comissão de obras, sem saber quem eram os detentores daquelas terras, que passariam a ter uma supervalorização imobiliária e poderia gerar especulação imobiliária, porque nós não sabíamos de quem eram essas terras. Muitas informações foram escondidas do prefeito para os vereadores sob o argumento de um termo de confidencialidade. Como advogada, eu digo com muita clareza que esse termo de confidencialidade ele não pode se estender aos parlamentares, que naquele momento são os julgadores. Como eles vão mudar um zoneamento sem saber qual empresa, qual a finalidade da empresa, quais são os dados que essa empresa traz, como que vai ser feito o estudo de impacto ambiental sem dados, sem conhecer. Nós temos um histórico de um prefeito que já pediu muita mudança de zoneamento, como, por exemplo, o caso da Cidadela União. Ele mandou um projeto para a Câmara Municipal, eu era vereadora à época, inclusive, e a Cidadela União nunca aconteceu. Então, nós temos a Faculdade de Medicina, São Judas Tadeu, no centro da cidade, que ele também pediu mudança de zoneamento e também nunca aconteceu. Então, os vereadores vão lá, alteram o zoneamento, fazem uma mudança sem estudo, sem passar pelas comissões permanentes, somente pela palavra do prefeito. Então, o projeto segue em tramitação na Câmara. A empresa, ela pode vir a se instalar ainda, todavia, informações precisam ser passadas para os vereadores de forma transparente. O poder público precisa ser regido pela transparência. Nós precisamos saber quem está ganhando, por que está ganhando e se isso não vai comprometer a coletividade. Porque, afinal, todo dinheiro usado é dinheiro do povo, é dinheiro, né? Então, isso é muito, muito legal. Carolina, eu queria dedicar um tempo desse podcast aos agradecimentos, né? Porque queria que você falasse do seu time, né? Porque tem muitas pessoas aí na torcida para que esse grande dia chegue, né? Que estão correndo aí por detrás, né? Tem muitas pessoas aí na torcida. E queria que você também deixasse seu Instagram, né? Para quem está assistindo, para seguir, porque você posta muitas coisas interessantes, né? Tem vídeos muito explicativos para o pessoal que quer conhecer um pouco mais sobre a Carolina Pontes e falar um pouco mais desse time maravilhoso que tem aí por detrás. Bom, eu agradeço muito a possibilidade de você me permitir fazer esse agradecimento a todas as pessoas que estão comigo, aos seguidores, às pessoas que deixam uma mensagem de incentivo, que fazem uma curtida numa postagem no Instagram, que dão uma palavra amiga, que dedicam parte do tempo, como vocês estão fazendo, dedicando parte do tempo para me ajudar nessa construção, nesse projeto. Agradeço as pessoas que abraçam esse projeto, que abraçam esse ideal como sendo deles, fazendo parte desse grupo, fazendo algo ser colegiado, ser coletivo. Eu não tenho palavras para agradecer a cada uma dessas pessoas que dedicam um pouco de algo que é mais valioso que nós temos, o tempo, para se dedicar a uma mensagem, a um gesto, a uma curtida no Instagram, a uma palavra amiga. Essa torcida é fundamental. Na política, em especial, não se faz nada sozinho. Nós só chegamos em algum lugar quando nós temos essas pessoas de retaguarda nos apoiando, confiando e abraçando esse projeto de forma conjunta, pensando no coletivo. Então, eu não tenho palavras
para agradecer esse time. São anônimos, são pessoas públicas, são pessoas que aparecem das mais diversas formas e eu só tenho a agradecer. Meu Instagram é @CarolinaPontesOficial. Eu estou lá nas redes sociais. Obrigada por colocar que eu coloco conteúdos interessantes, né? Às vezes eu tenho dificuldade na produção de conteúdo, mas eu gosto de falar. Então, tudo que eu posso falar, eu coloco lá. Mas a rede principal que eu uso realmente é o Instagram. Preciso registrar que esse podcast está sendo a inauguração de um projeto que eu tenho há muito tempo, queria tirar do papel e não conseguia, que é um canal no YouTube, que também está como Carolina Pontes Oficial. Lá nós falaremos sobre política e direito. Que legal, maravilha. Muito legal. Carol, eu tenho uma última pergunta para você, para nós encerrarmos esse momento tão significativo, né? Queria que você falasse para um cidadão, né? Você pré-candidata aí a vereadora, muitos deles eu tenho certeza que estão desanimados com política, alguns que não acreditam nas pessoas que estão lá no poder, derivados de tantas e tantas circunstâncias de corrupção e uma série de outros fatores que às vezes pode desanimar a pessoa que está ali para votar, né? Eu queria que você, se você em poucas palavras assim pudesse falar para esse eleitor, né, que vai ver esse vídeo, que está nos acompanhando. Só que antes eu queria só dar um breakzinho. Ô, Maicon, você coloca aquele GC para mim, por gentileza? Gente, queria aproveitar para usar um corte. Tem uma causa da qual eu estou me solidarizando muito, que é a causa do Amigos do João Vitor. Só para vocês entenderem rapidamente, o Vitor é um grande amigo meu, um irmãozaço do Gabriel também. Sim. E ele é casado com a Marina e eles estão grávidos, né? E foi uma felicidade muito grande, né? Nós comemoramos muito, que era algo que eles tinham um grande sonho, né? Tem um grande sonho em ser pais. Porém, no ultrassom foi verificado que o filhinho deles, João Vitor, ele é portador da hérnia diafragma congênita. Que é isso? Essa hérnia faz com que os órgãos fiquem alojados no tórax, impedindo principalmente a expansão dos pulmões. Tem tratamento, e esse tratamento precisa ser feito ele ainda no ventre da Marina. Porém, eles não conseguiram recursos junto ao SUS, eles não conseguiram recursos de formas pelas questões públicas, né? E esses tratamentos que vai precisar ser feito para que o João Vitor possa ter a chance, a probabilidade de nascer, são extremamente caros, né? Então, você que está nos acompanhando, você que quer ajudar, nós estamos deixando o Pix deles. Depois, nesse corte, eu vou deixar também o contato dos pais para que você entre em contato, para que você saiba mais. Tem um prazo nas semanas de gestação que esse tratamento precisa ser feito. E para vocês terem ideia, olha para você ver, Carol, ultrapassa de R$200 mil o valor do tratamento que eles precisam fazer. E eles estão buscando de toda ajuda, né? O valor é aquilo que você sentir no coração em poder ajudar. Eu tenho certeza que eu gosto muito de uma frase simples, mas que para mim é muito importante e interessante. De grão em grão a galinha enche o papo. A gente chega lá. E nós desejamos toda sorte, desejamos toda força, né, para a Marina, para o Vitor. E eu tenho certeza que Deus vai abençoar e vai dar tudo certo, né? Então, voltando, obrigado, viu, Maicon? Então, voltando, eu queria que você respondesse, então, essa última pergunta e depois nós fazemos, né, os agradecimentos e o fechamento. Então, o que você diria, Carol, para essa pessoa que está desanimada já, que fala, eu não vou votar nulo, porque para mim não dá mais, é tudo igual, tem gente que pensa assim. O que você diria para esse eleitor? Antes de dizer essa mensagem para esse eleitor, para esse cidadão, eu queria fazer votos e participar dessa corrente de amigos de João Vitor
porque eu tenho certeza que, sendo um amigo seu, principalmente o fato de ser um ser humano, participar, passar por uma situação dessa, um casal, tendo o seu primeiro filho, o primeiro filho, né? Primeiro filho, recebendo uma notícia dessa, realmente eles precisam de muita ajuda e de uma rede de apoio. E eu quero poder somar aí e usar minhas redes sociais. Fique à vontade para divulgar, tá, Matheus? Conversa com o casal. Sim. Se eles tiverem alguma arte para publicar, para fazer o pedido, eu posso ajudar dentro da corrente dos meus seguidores para que a gente consiga alcançar o dinheiro suficiente e necessário para o tratamento, para que aconteça nesse lapso temporal suficiente para que eles atravessem isso da melhor forma possível. Agora, com relação à sua pergunta e sobre o que dizer para um cidadão que está desacreditado da política. Primeiro, que eu entendo perfeitamente a situação desse cidadão que está revoltado com a política. Porque as experiências que nós tivemos, aquilo que nós vimos acontecer diante dos nossos olhos, realmente revolta, realmente causa muita indignação. E é natural que as pessoas não se interessem por política ou pensem que todo político é igual. Então eu consigo entender a revolta e a indignação desse cidadão. Mas o que eu peço nesse momento é para que ele realmente faça análise dos nomes que estão aí, das pessoas que participam desse processo e saibam que, assim como nós temos em toda profissão bons pedreiros e maus pedreiros, bons advogados e maus advogados, bons médicos e maus médicos, nós temos também bons políticos e maus políticos. Muitas das vezes, o que nós vimos aqui são experiências negativas com relação aos políticos, mas nós temos, sim, pessoas sérias nesse meio, pessoas que acreditam, que lutam por ideais e que acreditam na transformação da sociedade. Procurem por essas pessoas, saibam da vida, da proposta, da índole e do caráter dessas pessoas e participem, porque a única forma de mudança, de transformação é pela participação do cidadão. Você, que é cidadão, tem toda a responsabilidade por essa transformação. E você pode fazer a diferença em todo esse processo. Maravilha. Carol, gostaria de te agradecer por esse momento, por esse papo. Foi muito significativo, né, Gabriel? Sim, é sempre uma honra estar recebendo, conversar com você, né? Toda vez que a gente conversa, a gente detém algum conhecimento, né? Aprende algo novo. E é muito legal sua energia, sua positividade, sua visão para o futuro. É uma coisa que a gente está muito na torcida por você. E deixar o nosso agradecimento aqui, né? Desejamos sorte nessa jornada. Que Deus te abençoe. Eu tenho certeza que você continuará brilhando e fazendo a diferença por onde passa. Queria agradecer também ao Estúdio King Comunicações. Muito obrigado. Você aí que pretende fazer um podcast ou alguma coisa, tá aqui o lugar ideal. Estúdio bonito, maravilhoso, jogo de imagem ok, áudio ok. Então procure aí por Estúdio Kings Comunicações. Não deixe para depois. Carol, muito, 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 muito obrigado e que Deus te abençoe. Obrigada, Matheus. Obrigada, Gabriel. Obrigada, equipe do Estúdio King Comunicações. É uma honra. Foi um prazer estar com vocês na noite de hoje, falando um pouco sobre política, sobre a trajetória da minha vida. Meu agradecimento a todos vocês. Valeu, obrigado.